Questão 35. Decida se existe uma bijetividade entre os conjuntos X com um único elemento e o conjunto Y com os elementos 1 e 2. Justifique de modo claro sua resposta. Então, a gente vai pegar a seguinte configuração. Vamos tomar o conjunto X com o elemento 1 e o conjunto Y com os elementos 1 e 2. E aí a gente vai pegar uma aplicação f de x em y. A gente vai primeiro definir uma função. F de x em y é função se o seguinte: se somente se para todo x pertencente ao conjunto x existe um único y pertencente ao conjunto y, tal que f de x é igual a y. Então aqui a gente tem a definição de função. Essa função f, ela só será objetiva se for sobrejetiva e se for injetiva. Então, a função f é bijetora se for sobrejetora e injetora. Então, ela tem que satisfazer essas duas condições. Se essa f é sobrejetora, então o que a gente tem? Então, para todo elemento, para todo elemento de y, tem que existir um x pertencente ao conjunto x, Mas se a gente observar, a quantidade de elementos do conjunto y é maior do que a quantidade de elementos do conjunto x. Ou seja, a cardinalidade de x é menor do que a cardinalidade de y, Daqui, a gente tira que a função não pode ser sobrejetora. Por quê? Porque como eu tenho menos elementos no conjunto x, significa dizer que algum elemento daqui não vai ter correspondente lá no domínio. Então, nesse caso, vai ter elemento em y que vai sobrar, certo? Não vai ser possível cobrir todos os elementos de y com os elementos de x. Vai sobrar algum elemento. Porque a cardinalidade de x é menor do que a cardinalidade de y. Então, o que a gente vê aqui? Logo, f não é sobrejetora. E, portanto, não é bijetora. Então, nessa condição aqui, a gente vê que fura a sobrejetividade, certo? Então, a função ela não pode ser sobrejetora, E nesse caso, não será bijetora, porque já fura uma das condições. Então, essa configuração aqui, a gente vê que a função não pode ser bijetiva. Na outra configuração que existe, a injetividade fura. Vamos pegar aqui o conjunto y com os elementos 1 e 2 e o conjunto x com um único elemento. E aí a gente vai tomar uma aplicação aqui, uma aplicação g. E aí a gente vai definir também a função g de y em x é função se somente se para todo y pertencente ao conjunto y
existir um único x pertencente ao conjunto x, tal que esse g de y é igual a x. Essa função g ela vai ser bijetora se ela for sobrejetora e injetora. Então, a função g é bijetora se for injetora e sobrejetora. Então tem que satisfazer essas duas condições. Se essa G é injetora, qual é a condição necessária para ela ser injetora? É a seguinte: se ela é injetora, então dados x1 diferente. Na verdade, como a gente está trabalhando no conjunto y, vou pegar y1 diferente de y2, temos que esse g de y1 tem que ser diferente de g de y2. Então, tem que satisfazer essa condição. Então, se g é injetora, então dados y1 diferente de y2, temos que g de y1 tem que ser diferente de g de y2. Mas se a gente observar aqui, né, o elemento 1, de acordo com a definição de função, ele tem que ter um correspondente lá no conjunto x. Mas o conjunto x tem um único elemento. Logo, a imagem desse elemento 1 no conjunto y é 1 aqui no conjunto x. E a imagem do elemento 2 no conjunto x é 1 também, porque o conjunto x ele possui um único elemento. E de acordo com a definição de função, todo elemento de y tem que ter um único correspondente em x. Então, ele não pode deixar de ter correspondente, porque se ele deixar de ter correspondente, deixa de ser função. Então, o que está acontecendo aqui? Mais 1 diferente de 2 está implicando no seguinte, que g de 1 é igual a g de 2, o que fura a injetividade, né? Logo, essa função g não pode ser injetiva. Portanto, essa função não é bijetora. Logo, nos dois casos, a gente observa, né, nas duas configurações, a gente observa que a função não pode ser bijetora.